Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com uma grande operação da Polícia Civil contra a receptação de celulares roubados ou furtados no estado de São Paulo. Mais de 38 mil aparelhos foram recuperados este ano e desde junho quase 5 mil já foram devolvidos aos donos. É com o celular que a Nicole grava as aulas de confeitaria e faz vídeos para divulgar as receitas que produz. Quando o aparelho foi furtado numa feira de gastronomia em São Paulo, ela ficou desnorteada. Entrei em desespero, chorei. Primeiro dia de evento e tinham mais 4 dias, então precisava de um celular. Para a surpresa da Nicole, o celular de quase R$10 mil foi recuperado 5 meses depois e entregue pela polícia. Mas eu nunca imaginei que ele seria encontrado. Tanto que quando eu recebi o e-mail da Delegacia Civil, da Polícia Civil, eu falei, é trote, né? No fim da tarde, um suspeito foi preso em flagrante por um delegado do Garra com um celular roubado no centro de São Paulo. O aparelho foi recuperado. Hoje, mais de 10 mil celulares foram recuperados na 4ª fase de uma operação contra quadrilhas envolvidas na receptação de celulares roubados ou furtados no estado. A ação faz parte do programa SP Mobile, da Secretaria da Segurança Pública. De janeiro até agora, mais de 38 mil celulares foram apreendidos. A cada início de mês, a polícia notifica pessoas que habilitaram linhas telefônicas em aparelhos com queixa de roubo ou furto. Elas devem comparecer a uma delegacia para devolver o celular. Quem não entrega o telefone pode responder por receptação. Não havendo essa intenção, a polícia ela vai se preocupar em identificar quem vendeu e realizar as operações para identificar o verdadeiro receptador. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, esses aparelhos têm 2 destinos principais. Ou os aparelhos são desmontados e as peças vendidas no mercado, ou esses telefones celulares são destinados a outros países, principalmente para países da África ou China. Supremo mantém prisão de Jair Bolsonaro e mais 5 condenados na tentativa de golpe. General Augusto Heleno diz que tem Alzheimer e pede prisão domiciliar. Com ausências de Mota e Alcolumbre, presidente Lula sanciona a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. No Rio de Janeiro, criança é baleada e motoristas ficam no meio do fogo cruzado durante o confronto. Nos Estados Unidos, atirador abre fogo contra integrantes da Guarda Nacional perto da Casa Branca. Incêndio em conjunto de prédios deixa dezenas de mortos em Hong Kong. E aqui no Brasil, a Anvisa aprova a primeira vacina de dose única contra a dengue. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. Duas pessoas foram baleadas depois de reagirem a assaltos na região metropolitana de São Paulo. Em um dos casos, um idoso morreu. E a violência só aumenta, viu, Mariana? De janeiro a agosto desse ano, mais de 100 pessoas já perderam a vida em latrocínios no estado. Câmeras de segurança registram o momento em que uma veterinária percebe a aproximação do assaltante. A mulher corre, mas acaba tropeçando. O celular dela cai no chão. Quando vê o suspeito pegar o aparelho, ela reage. O homem atira 3 vezes. Um dos disparos acerta a perna da vítima. A veterinária consegue recuperar os pertences e pedir ajuda. O caso aconteceu ontem à noite em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a família, ela se recupera bem. O autor do crime ainda não foi localizado. Ali naquele momento eu não pensei, eu só agi. Olhando para trás e vendo o quão em risco eu estive, foi muito arriscado. Em situações de tensão, a reação instintiva pode ser resistir. No entanto, especialistas em segurança são categóricos. Não reaja e evite qualquer movimento brusco. Em poucos segundos, um assalto pode se transformar em agressão e até acabar em morte. Em Diadema, também na região metropolitana de São Paulo, um aposentado de 74 anos se aproxima do carro quando 2 motos passam devagar pela rua. Um dos suspeitos para ao lado do veículo, o outro da cobertura. Sem perceber que está cercado, o idoso abre a porta do carro. Então, o assaltante anuncia o roubo.
O aposentado reage e é baleado no tórax. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Até agora, ninguém foi preso. Deixa um vazio na gente, né? Por todo uma história que se tem, né? Levou uma vida, né? Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que de janeiro a agosto deste ano, o estado de São Paulo registrou 103 latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Às vezes a pessoa olha e fala, não tem arma, acho que eu vou empurrar essa pessoa e vou embora. E a arma pode estar com outra pessoa. Em resumo, você não tem controle nenhum da situação. No Rio de Janeiro, uma criança de 12 anos foi baleada dentro da escola no Complexo da Maré. As linhas amarela e vermelha, as principais vias expressas da cidade, foram interditadas durante o tiroteio entre criminosos e policiais. Corre, vem pra cá! O tiroteio começou durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Os policiais foram à comunidade depois que o setor de inteligência identificou que traficantes estavam prontos para invadir uma comunidade rival. No confronto, as vias expressas da cidade tiveram o trânsito interrompido. A linha amarela ficou fechada por 15 minutos. Com medo, motoristas saíram dos carros em busca de proteção na linha vermelha. Muito tiro. Segundo a polícia, 3 suspeitos morreram e 1 foi preso. Eles seriam seguranças de um chefe do tráfico. Durante a operação, um menino de 12 anos foi baleado na perna dentro de um colégio. Ele recebeu atendimento médico e está fora de perigo. Nos últimos 9 anos, 15 crianças e adolescentes foram atingidos por balas perdidas dentro de escolas na região metropolitana do Rio. 1 morreu. 4 unidades de saúde suspenderam o atendimento por causa do tiroteio. As atividades também foram canceladas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois que disparos atingiram as salas. Alunos registraram o pouso de um helicóptero da polícia no campus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro da primeira vacina contra a dengue feita no Brasil. O imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, do governo de São Paulo, estará disponível no calendário do SUS em 2026. Foram 5 anos de estudos. A nova vacina foi testada em 16 mil voluntários. Os resultados que comprovam a segurança e a eficácia foram publicados numa importante revista médica internacional, o que facilitou a aprovação pela Anvisa. A vacina deve entrar no Programa Nacional de Imunização no ano que vem e será aplicada em pessoas com idades entre 12 e 59 anos. Essa é considerada a primeira vacina contra a dengue em dose única do mundo. O imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan também protege contra os 4 sorotipos da doença. Só que no estado de São Paulo foram 866 mil casos e 1.108 óbitos confirmados, óbitos esses que poderão ser revertidos a partir do próximo ano, quando a gente tiver a vacina. O Butantan já produziu 1 milhão de doses e fez uma parceria com uma empresa chinesa para conseguir entregar até 30 milhões de doses por ano. A ideia é que nos próximos 2 anos a gente possa ter pelo menos aí 60 milhões de doses fornecidas, chegando aos brasileiros. Até outubro, o Brasil registrou 1 milhão e 600 mil casos prováveis de dengue. O maior número se concentra em São Paulo. Em seguida, aparece Minas Gerais. É uma grande alegria. Hoje é um dia de vitória da vacina, de vitória da ciência, de vitória da cooperação entre o SUS brasileiro, as suas instituições públicas. 44 pessoas morreram em um grande incêndio que atingiu um condomínio de prédios em Hong Kong. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, está ao vivo e traz as informações. Silvia, o fogo já foi controlado?
Oi, Mariana, boa noite para você e a todos. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio depois de 16 horas. Dezenas de pessoas ficaram feridas e mais de 270 estão desaparecidas. O fogo se alastrou por 7 dos 8 prédios do condomínio residencial. O complexo tem quase 2.000 apartamentos. O local estava em reforma e andaimes de bambu ajudaram a espalhar as chamas. A causa ainda é investigada. Esse é o pior incêndio em Hong Kong em quase 30 anos. 3 pessoas foram presas suspeitas de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Mais de 700 pessoas foram resgatadas e levadas para abrigos temporários. Volto com vocês, Mariana, Fara. Obrigado, Silvia. As fortes chuvas que atingem a Tailândia já deixaram 33 mortos. As tempestades provocaram deslizamentos de terra e uma das piores inundações no país dos últimos anos. Estradas estão bloqueadas e carros submersos. Milhares de pessoas se abrigaram nos telhados e no topo de edifícios. As equipes de resgate e voluntários trabalham para levar os desabrigados para locais seguros. As regiões sul e sudeste amanheceram com temperaturas mais baixas. A Lidiane Sayuri já está por aqui e vai tirar uma dúvida minha, Lid. É impressão ou nós já teríamos que ter manhãs mais quentinhas nesse período? Boa noite. Olha, não é impressão não, Fara. Neste momento, o ar frio está mais forte pela influência de um ciclone que se formou em alto mar. E seguimos assim até sexta. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Esta quinta começa com alerta de temporal no Tocantins, sul do Pará, Maranhão, Acre e Rondônia. Em Florianópolis, tem previsão de chuva de madrugada e de manhã, máxima de 23 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens eleva as temperaturas até os 26. Em Brasília, dia nublado e chuvoso com 27. Hoje, Goiás e o Distrito Federal registraram a maior quantidade de chuva no país. As imagens de satélite mostram nuvens espalhadas pelo norte, centro-oeste e nordeste. Amanhã, a frente fria parada no sul da Bahia mantém o risco de temporais. Do Amazonas até o norte de Minas Gerais, a mistura de ar quente e úmido com uma circulação de ventos provoca chuva forte. Já em partes do sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, o ar seco e quente reduz a umidade para níveis críticos. Em Porto Alegre faz 32 graus, no Rio de Janeiro 27, 35 em Cuiabá, em Rio Branco 30 e até 38 em Teresina. Tempo Delivery. O Juarez é de Cascavel, no Paraná. Boa noite, Juarez. Os próximos dias tem sol entre nuvens por aí. À tarde, as temperaturas variam entre 29 e 33 graus. O Cláudio pediu a previsão para Baturité, no Ceará. Oi, Cláudio. Entre quinta e sexta, chuva pela manhã e à tarde, com máxima de 30 graus. No sábado, a chuva aperta e faz 29. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome da cidade e a hashtag você no JR. Fara, Mariana. Obrigada, Lid. Veja ainda hoje, o Rio de Janeiro é o primeiro estado do país a liberar o uso e a venda do spray de defesa para mulheres. E não perca a seguir, em entrevista exclusiva, o técnico da seleção brasileira fala sobre a convocação de jogadores para a Copa. Carlo Ancelotti visita a sede da Record e participa pela primeira vez de um programa de TV desde que assumiu a seleção brasileira. Nos Estados Unidos, 2 integrantes da Guarda Nacional foram baleados perto da Casa Branca, em Washington. Eles estão em estado grave. Um suspeito foi preso. As imagens mostram o atirador sendo imobilizado por policiais e outros agentes da Guarda Nacional. Os investigadores afirmaram que o criminoso estava sozinho quando abriu fogo contra os soldados. O reforço chegou rapidamente e o homem foi preso. Toda a região foi cercada. Eu vi helicópteros e policiais por todos os lados. Foi assustador, afirma este morador. Michael conta que ouviu disparos. Nós corremos meio quarteirão e ouvimos um segundo tiro. Seguindo por aqui, a apenas uma quadra de distância, está a Casa Branca. A polícia diz que este local ainda é considerado de alto risco, por isso toda essa área está isolada.
A segurança foi reforçada e podemos ver policiais por toda parte. A orientação é que a imprensa fique atrás dessa faixa amarela, a poucos metros de distância de onde o tiroteio aconteceu. Neste mapa, dá para perceber a curta distância entre o local do tiroteio e a sede do governo. A Casa Branca entrou em alerta vermelho quando os tiros começaram. Donald Trump e os principais assessores do governo não estavam no local. Em uma publicação, Trump disse que o atirador vai pagar um preço muito alto pelo que fez. O Departamento de Defesa vai enviar 500 homens para reforçar a segurança na região. Mais de 2 mil integrantes da Guarda Nacional já estão na capital por ordem do presidente para combater a violência e a imigração ilegal. O prazo dado pelo presidente dos Estados Unidos para que a Rússia e a Ucrânia cheguem a um acordo de paz terminaria hoje. Só que Trump retirou essa data limite porque já começaram as negociações entre os dois países. Numa conversa informal com jornalistas, o presidente disse: o prazo é quando tudo acabar. Trump ainda afirmou que as negociações do acordo de paz avançaram e que Moscou aceitou algumas concessões. Segundo a agência de notícias Reuters, o plano apresentado pelos Estados Unidos à Ucrânia foi baseado num documento elaborado pela Rússia. Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou. O texto original tinha 28 pontos e foi reduzido para 19. Na versão mais enxuta, questões territoriais e a entrada da Ucrânia na OTAN devem ser tratadas diretamente entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em negociações futuras. A Rússia esfriou as expectativas para um acordo de paz. O porta-voz do governo, Dmitry Peskov, afirmou que ainda é prematuro falar em uma solução para a guerra na Ucrânia. Segundo ele, apesar do plano apresentado pelos Estados Unidos, que ganhou força nas últimas semanas, ainda não há sinais de que o conflito esteja perto do fim. Um enviado especial americano viaja a Moscou na semana que vem para tentar fechar detalhes do acordo. Flamengo e Palmeiras embarcaram hoje para Lima, capital do Peru, onde vão disputar no sábado a final da Libertadores. A festa da torcida do Flamengo acabou terminando em tumulto. A Paloma Totti está com a gente. Paloma, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Boa noite. Vamos lá, boa noite para vocês, boa noite para você. Milhares de torcedores acompanharam a saída dos ônibus dos jogadores. Algumas pessoas invadiram o veículo pelo teto. A polícia teve que usar gás lacrimogênio para conter a confusão. Uma multidão de torcedores rubro-negros acompanhou a saída do time do Flamengo, do centro de treinamento na zona oeste do Rio até o aeroporto internacional do Galeão. A concentração começou 5 horas antes do embarque. Hoje eu tive que acordar 4 horas da manhã para começar a rodar mais cedo, para ter tempo de ver o Flamengo aqui. O que era para ser festa virou confusão. Torcedores subiram no ônibus dos jogadores e invadiram o veículo pelo teto. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar o tumulto. Os torcedores atiraram pedras contra os policiais. O ônibus do Flamengo foi depredado. A tensão só terminou quando a delegação entrou no aeroporto. O Flamengo fretou 5 aviões para Lima, no Peru. Cerca de 700 torcedores embarcaram rumo à final da Libertadores, que acontece neste sábado. Flamengo e Palmeiras duelam e o vencedor será o primeiro time brasileiro tetracampeão do torneio. Ainda nesta quarta-feira, a delegação do Palmeiras embarcou direto de Porto Alegre para Lima. Os 11 jogadores poupados contra o Grêmio ganharam mais um dia de folga antes da viagem e também contaram com festa dos funcionários e da torcida antes de seguirem para a final da Libertadores. Agora é decisão. Partiu Lima. Avante palestra. Antes de embarcar para a Libertadores, teve Brasileirão. O título do campeonato não foi definido nessa rodada, mas o líder Flamengo abriu mais um ponto de vantagem para o Palmeiras. Agora são 5 de diferença. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro marcou o primeiro com Bernard. Mas o Flamengo buscou o empate com Bruno Henrique nos acréscimos. Se ganhar do Ceará na próxima rodada, o Flamengo será campeão brasileiro. Isso porque o Palmeiras perdeu de virada para o Grêmio.
O uruguaio Facundo Torres abriu o placar. Amuso empatou para o time gaúcho. No segundo tempo, o Grêmio teve 2 pênaltis convertidos com Carlos Vinícius e o William. Benedetti ainda diminuiu para o Verdão. Final, 3-2 Grêmio. Daqui a pouco eu volto com a visita do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, aqui na sede da Record, em São Paulo. Veja a seguir, 5 suspeitos são presos por furtarem carros usando bloqueadores de alarme no Rio Grande do Sul. E também, presidente Lula sanciona o projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Presidentes da Câmara e do Senado são as ausências e demonstram distanciamento do governo. A polícia de São Paulo trabalha com um grande mistério. O corpo de um professor de uma escola tradicional da cidade foi encontrado carbonizado. O celular dele já foi encontrado e vai passar por perícia. Sábado, 22 de novembro. Este é o último registro do professor Fábio Schlichting com vida. Ele saiu do apartamento onde morava, na zona sul da capital, pouco depois da meia-noite. O carro do professor foi encontrado na última segunda-feira, a 30 quilômetros de distância, nesta rua, no bairro Jardim Ângela, zona sul. Moradores desconfiaram do veículo parado e chamaram a polícia, que já tinha encontrado um corpo carbonizado num terreno na mesma região. Com a placa do carro, investigadores localizaram familiares do professor. O companheiro de Fábio havia registrado, pela internet, um boletim de ocorrência de desaparecimento. Ele informou que saiu de casa por volta das 23 horas para ir a uma festa, mas que Fábio ficou na casa. Quando ele retornou, às 7 horas da manhã, percebeu que Fábio havia saído de carro e ainda tentou ligar para ele. A polícia encontrou marcas de sangue no carro do professor e também conseguiu localizar o celular dele, que deve passar por perícia. As últimas ligações e mensagens podem revelar com quem ele conversou na madrugada de sábado. Fábio tinha 41 anos e era professor de línguas estrangeiras. Fluente em 5 idiomas, dava aulas há 3 anos nessa escola em São Paulo. O estabelecimento não quis se manifestar. Ele também era advogado empresarial e consultor jurídico de direito internacional. A despedida foi realizada hoje, na cidade de Vinhedo, interior paulista, em uma cerimônia reservada. O Rio de Janeiro é o primeiro estado do país a autorizar o uso e a venda do spray de defesa para mulheres. O frasco cabe no bolso e é de fácil manuseio. O aerosol de extratos vegetais é mais conhecido como spray de pimenta. Até então, a utilização era limitada às forças de segurança pública. Um instrumento não letal eficaz para dispersar multidões. Agora, o equipamento poderá ser usado por mulheres em situação de risco. O Rio de Janeiro é o primeiro estado do país a liberar o spray de pimenta para as mulheres. A lei, sancionada hoje pelo governador, regulamenta o acesso ao produto como instrumento de legítima defesa. Os frascos poderão ser vendidos exclusivamente em farmácias para maiores de 18 anos ou a partir dos 16, com autorização dos pais. O spray é menos potente do que o usado pelos agentes públicos e tem concentração máxima de 20%. Este especialista explica que, mesmo assim, é eficaz. Tem o efeito esperado para quem quer e deseja uma defesa rápida, a uma distância de 1 metro, 1,5 metro, desde que seja direcionado na vista desse agressor e não fazê-lo de contra o vento. O governo do Rio ainda prevê a distribuição gratuita do spray para mulheres vítimas de violência doméstica e com medida protetiva em vigor. No Rio Grande do Sul, 5 suspeitos foram presos por furtarem carros usando bloqueadores de alarme. A polícia começou a desconfiar depois do registro de uma série de crimes na mesma cidade. A Mariana é bancária e carregava no carro material de trabalho. Nestas imagens, ela estaciona o veículo, mas não percebe a presença deste homem, flagrado cometendo o furto. Eu fui retirar os meus itens, minha mochila, que estava com o meu notebook, com todos os meus itens de trabalho.
não estava mais lá. Em Nova Santa Rita, a 30 quilômetros de Porto Alegre, a polícia recebeu 13 ocorrências do mesmo tipo de crime em apenas um ano. A ação dos criminosos, sem deixar rastros de arrombamento, chamou a atenção da polícia. Nesta quarta-feira, 5 pessoas foram presas. Neste circuito de segurança, um dos suspeitos age com tranquilidade. Ele se aproxima de um carro e abre a porta. Os crimes aconteciam principalmente nos estacionamentos de supermercados, restaurantes e postos de combustíveis. Criminosos usavam bloqueadores de sinal para impedir o fechamento eletrônico das portas dos carros. Depois, levavam objetos de valor de dentro dos veículos. Para despistar a investigação, os criminosos circulavam pela cidade com carros alugados e ainda trocavam as placas. Trocam a placa, então eles clonam, utilizam essa adulteração do sinal. Nos cercamentos vai dar uma placa que vai nos levar inicialmente para um outro indivíduo. A situação preocupa os moradores da cidade. Tranco o carro e aí confiro se a porta realmente ficou trancada, né? Porque é uma preocupação, né? Tem que tomar cuidado sempre. Confere, chaveia o carro, confere. Em São Paulo, uma falha elétrica na linha 11 da CPTM prejudicou a circulação dos trens por quase 23 horas. Segundo a empresa, foi um problema na rede aérea de energia. A situação já foi normalizada. Brigadistas combatem um grande incêndio há 3 dias no Pantanal. Já são mais de 20 quilômetros quadrados atingidos. O tempo seco dificulta o trabalho. Ainda não se sabe como o fogo começou. Mais de 1.000 garrafas de vinho sem notas fiscais foram encontradas numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Goiás. A bebida estava escondida numa carga de fertilizantes. O tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, no começo do mês, foi reclassificado para a categoria F4, a segunda mais alta, com ventos que podem chegar a 400 km por hora. A informação é do Sistema de Monitoramento Ambiental do Estado. 7 pessoas morreram. O presidente Lula sancionou hoje a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vamos falar com a Cristina Lemos. Cris, boa noite. Normalmente, numa solenidade como essa, teria participação dos presidentes da Câmara e do Senado, né, Cris? É claro, Fara, boa noite para você, Mariana. Hugo Mota e Davi Alcolumbre atuaram como coordenadores muito importantes dessa medida. E hoje eles foram convidados, mas não compareceram. Esse é um sinal político da insatisfação da cúpula do Legislativo. Lula assinou a lei de isenção do imposto de renda em cerimônia no Palácio do Planalto. A partir de janeiro do ano que vem, quem recebe até R$5.000 por mês não terá desconto de imposto de renda. E quem recebe entre R$5.000 e R$7.350 terá desconto parcial. Ao todo, cerca de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda com a nova lei, que também prevê aumento do tributo para quem ganha a partir de R$600.000 por ano. Cumprimentar os deputados e as deputadas, os senadores e as senadoras que tiveram a sensibilidade de fazer com que o país pudesse continuar acreditando na política. Pudesse continuar acreditando na democracia, pudesse continuar acreditando de que é possível a gente viver democraticamente na diversidade. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que essa é uma vitória histórica para milhões de brasileiros. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou a sanção do projeto de lei e destacou que essa é uma conquista histórica que nasce de um diálogo maduro. O evento ficou marcado pelas ausências. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não participaram da sanção da lei. Dessa forma, eles demonstraram distanciamento do governo. O que chama a atenção é que Davi Alcolumbre sempre foi o porto seguro na relação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Nesta quinta-feira, a CPI mista do INSS vai decidir se convoca ou não para depoimento o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
Alcolumbre tem se posicionado contra a aprovação do nome e marcou a sabatina para o próximo dia 10. A data deixa o indicado com pouco tempo para buscar os 41 votos necessários. Messias esteve hoje no Senado. Vai falar com o senhor? Vai, no momento certo ele vai me atender. A ministra Gleisi Hoffmann tenta diminuir a tensão entre os poderes. A ausência dos presidentes em nada ofusca a importante condução e apoio que deram a essa matéria. O Congresso se queixa do governo na discussão de temas importantes, como o debate pela aprovação do projeto antifacções. Na visão de parlamentares, o Planalto agiu para desgastar a imagem dos congressistas e distorceu pontos do projeto. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 5 condenados pela tentativa de golpe de Estado. Ontem à noite, a Corte já havia confirmado por unanimidade o fim do processo e o início do cumprimento das penas. Os ministros Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, de que não cabem mais recursos. Eles confirmaram as prisões de Jair Bolsonaro e de outros 5 condenados. O ex-presidente vai permanecer preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Moraes mandou a Polícia Federal fiscalizar as marmitas que Bolsonaro vai receber, depois de autorizar que o ex-presidente tenha acesso à alimentação especial. Nesta quarta-feira, os condenados passaram por audiência de custódia, procedimento feito por um juiz para verificar a legalidade da prisão. Além de Bolsonaro, continuam presos Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Neto e o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Ontem, Heleno afirmou a uma equipe médica do Exército que sofre de Alzheimer desde 2018. Condenado a 21 anos de prisão, o general foi levado para o Comando Militar do Planalto para cumprir a pena. Como o réu tem 78 anos, a defesa estuda pedir prisão humanitária para que o general cumpra a pena em regime domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o mandado de prisão de Alexandre Ramagem seja incluído no Banco Nacional de Monitoramento de Presos. A ordem abre caminho para que a Polícia Federal peça a inclusão do nome do deputado na lista vermelha da Interpol. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por participação na trama golpista e está foragido nos Estados Unidos. O governo federal anunciou hoje novos investimentos para a reconstrução dos municípios atingidos pelas enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul. A nossa colega Flávia Alvarenga traz os detalhes. Olá, Flávia, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você. O anúncio foi feito pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. E participaram da cerimônia ministros de governo e prefeitos de cidades afetadas. O governador do estado, Eduardo Leite, não compareceu. Ao todo, serão investidos mais 3 bilhões e 300 milhões de reais nos municípios gaúchos. Desse total, 726 milhões de reais serão destinados para novas moradias. 211 milhões serão para obras de drenagem e contenção de encostas no estado. A capital Porto Alegre vai receber 502 milhões de reais em recursos que vão ser usados para obras em galerias, canais e bacias de contenção. Desde as enchentes em maio do ano passado, o governo federal já repassou 90 bilhões de reais ao estado, de um total de 111 bilhões previstos. Cris. Obrigada, Flávia. Mariana, Fara. Obrigada, Cris. Veja a seguir. Homem é preso no litoral de São Paulo, suspeito de abusar de crianças por uma rede social. E também, Carlo Ancelotti visita a sede da Record e participa pela primeira vez de um programa de TV desde que assumiu a seleção brasileira. A Record recebeu hoje uma visita ilustre aqui na sede da emissora em São Paulo. Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira que participou da gravação do programa Esporte Record. A Paloma Totti está de volta. O italiano adiantou alguma informação exclusiva, Paloma, sobre a Copa do Mundo? Sim, muito. Foi muito especial. Ele adiantou sim. Entre tantos assuntos, falou sobre Neymar,
Vini Júnior e Estevão. E agora a gente mostra um aperitivo do que foi esse encontro. Simpático e atencioso com os funcionários da emissora, Carlo Ancelotti chegou à sede da Record no início da tarde, acompanhado de Rodrigo Caetano, coordenador da CBF. Eles foram recepcionados e participaram de uma reunião com o CEO da emissora, Marcos Vinícius Vieira, e o vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Só o fato dele estar aqui já faz com que a gente entenda a relevância do que o esporte dentro da Record traz, né? Ou seja, o valor que isso agrega aqui à emissora. Para a gente é um prazer enorme, é um orgulho ter ele aqui na casa. Carlo Ancelotti conheceu também as dependências da Record, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. E na sequência foi para o estúdio, um campo que ele conhece, mas não está tão acostumado como os gramados. Quando falamos de futebol, tudo bem. Melhor aqui ou na cancha? Não, na cancha, obviamente, sim, melhor. Mas, sim, quando eu falo de futebol, eu gosto. Durante a visita, Carlo Ancelotti participou pela primeira vez desde que assumiu a seleção brasileira de um programa de televisão, deu entrevista ao Sport Record, comandado por Kleber Machado e Paloma Totti. Essa conversa exclusiva, na íntegra, você acompanha domingo, logo após A Fazenda. Em um bate-papo descontraído, o italiano não fugiu de divididas. Só ficou em dúvida e hesitou quando escutou uma expressão desconhecida no seu português em desenvolvimento. Quando a gente recebe o técnico da seleção, a nossa tendência é dizer assim, você vai convocar o fulano? E eles dizem, não sei. Fulano? Fulano é um nome... fulano, como que seria? Paisano, né? Entre fulanos e risadas, Ancelotti também falou sério sobre Neymar na seleção. Se tiver em maio, no momento 60%, é um nome. Ele tem que estar 100%. 100%. Porque eu não por feito que há muitos jogadores muito bons, eu preciso eleger jogadores que estão a 100%. E garantiu os 2 primeiros nomes na Copa. Você vai levar o Estevão para a Copa? Você vai dizer, talvez. Mas tem nomes. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. O Vinícius também você acha que vai para a Copa como o Estevão, evidentemente. Vinícius vai para a Copa. Vai para a Copa. Em 2025, a seleção brasileira não entra mais em campo. Só que nada de férias para quem está em busca do Hexa. Agora férias, vacaciones? Para mim treinar é uma férias sempre. Para mim as vacações. Ancelotti e o coordenador da CBF, Rodrigo Caetano, ainda têm um compromisso muito importante pela frente: conhecer o caminho do Brasil na Copa. A gente vai para o sorteio, né? Vamos no dia 2 e provavelmente deveremos retornar ao Brasil somente lá pelo dia 12, depois de sabermos aí a nossa chave, o nosso base camp e definirmos onde que será a nossa preparação também. Deu para perceber aí, o Ancelotti estava muito à vontade, bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas entrevistas coletivas. Ele estava realmente muito à vontade com a gente, falando sobre futebol. Falou de seleção brasileira, de alguns jogadores específicos como Neymar, Vini Júnior. Deu caminhos aí para levar a seleção ao Hexa. Uma entrevista muito, muito, muito especial. Entrevista completa do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Você vai acompanhar no programa Sport Record, domingo, depois de A Fazenda, lá pelas 11h15 da noite. Está imperdível. Mariana, Fara. Obrigado, Paloma. Israel confirmou a identidade de mais um corpo de refém devolvido pelos terroristas do Hamas. 2 corpos ainda seguem em Gaza. O chefe de cozinha Dror Or tinha 48 anos quando foi morto na invasão de terroristas a Israel em 7 de outubro de 2023. A mulher dele também foi assassinada. 2 dos 3 filhos foram sequestrados, mas liberados com vida. O corpo de Dror foi entregue ontem e a identidade foi confirmada após análise forense. Em troca, Israel devolveu os corpos de 15 palestinos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o governo segue determinado a trazer todos os reféns de volta. Dos 48 sequestrados que estavam na faixa de Gaza quando o cessar-fogo foi assinado, apenas 20 voltaram vivos. Mas 2 corpos permanecem em poder dos terroristas. Ainda não retornaram os restos mortais do sargento israelense Rangvili e do agricultor tailandês Sutisak Rintalak.
Israel divulgou o vídeo de um ataque contra um atirador do grupo terrorista Hamas em Gaza. O exército também lançou uma operação antiterrorista na Cisjordânia. O Conselho Curador do FGTS liberou o uso dos recursos do fundo para a compra de qualquer imóvel avaliado em até R$ 2.250.000. A mudança autoriza o uso do saldo do FGTS para compra, amortização ou abatimento de parcelas de financiamento dentro do novo teto, sem levar em conta a data de assinatura do contrato. Antes, financiamentos assinados entre 12 de junho de 2021 e 9 de outubro de 2025 estavam fora da última atualização, anunciada pelo governo em outubro. Para esses contratos, o uso do FGTS estava restrito para imóveis de até R$ 1.500.000. A mudança veio após pressões do setor imobiliário e deve beneficiar famílias com renda acima de R$ 12.000. As regras para o uso do FGTS na casa própria continuam as mesmas. Mínimo de 3 anos de contribuição, não possuir outro financiamento ativo e o imóvel deve ser destinado à moradia em área urbana. A amortização do saldo devedor só é possível a cada 2 anos e o limite máximo de financiamento pode ser de até 80% do valor do imóvel. Com mais dinheiro do FGTS em circulação, representantes do setor imobiliário esperam um aquecimento nas vendas. Você potencializa, no caso, a possibilidade de você trazer mais clientes para esse mercado quando você melhora aí os números das quais os imóveis podem ser financiados. Um homem foi preso no litoral de São Paulo suspeito de aliciar crianças por uma rede social. Ele mandou fotos e mensagens de cunho sexual para uma menina de 10 anos. Os familiares da menina, de 10 anos, preferem não se identificar. Eles perceberam que a criança estava com um comportamento diferente. Ela estava bem arredia. E a minha irmã viu ela mexendo no celular e viu uma foto estranha, perguntou e foi onde ela começou a chorar e contou. A família leu algumas mensagens trocadas por um aplicativo. Tinham trechos de conversa bem obscenas, dele xingando. A forma que ele tratava era uma forma muito sensual, com muita vulgaridade, muita violência, né? Em uma das mensagens, o homem chegou a ameaçar a menina para que ela continuasse o contato. Você estava me mandando mensagem, agora está me ignorando. Ainda não sei se você quer trocar ideia, se não quer. A família levou o celular da criança à polícia. Os investigadores descobriram que o homem, de 26 anos, usava um nome falso e conversava com várias crianças ao mesmo tempo. No perfil da rede social, ele tinha mais de 4.000 seguidores, a maioria menores de idade. A polícia analisou todas as trocas de mensagens até identificar o autor. Antônio Carlos Soares Júnior foi preso em Itanhaém, no litoral paulista. Ele pode pegar até 3 anos de detenção. Ao ser interrogado, ele confirma, ele fala que é um jogo, que ele vive um personagem e que o personagem dele é esse dominador de crianças, que ele jamais levou isso para o mundo real, mas que ele gosta de dominar essas crianças. A polícia agora tenta identificar outras possíveis vítimas e orienta os responsáveis a controlar o acesso de crianças às redes sociais e evitar qualquer tipo de exposição desnecessária. Então a gente tem que monitorar o que as crianças estão fazendo e orientar as crianças a não conversarem com pessoas estranhas. Nós conseguimos pegar logo no começo e já fazer a denúncia e ir atrás para que fosse feita a justiça. A defesa do suspeito não foi localizada. A rede social diz que casos de abuso ou exploração de menores são contra as políticas da plataforma que investiga a conta citada. A Marinha entregou hoje um submarino projetado para, entre outras ações, defender a costa brasileira. A embarcação é a mais moderna de todo o hemisfério sul. A cerimônia de batismo foi com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, houve uma queima de fogos. O submarino Almirante Caram foi lançado ao mar com a ajuda desta plataforma. Ele pesa aproximadamente 2.000 toneladas,
Tem 72 metros de comprimento por 6 de largura e pode chegar a 300 metros de profundidade. Além do almirante Caram, também foi feita a amostra de armamento do submarino Toneleiro. A embarcação já passou pela fase de testes e vai ser incorporada à Marinha do Brasil. O submarino é equipado com 6 tubos de armas capazes de lançar mísseis, minas e torpedos. Confio aos marinheiros até debaixo d'água a firme disposição de servir em defesa da soberania do Estado brasileiro no mar. As embarcações fazem parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos no Complexo Naval de Itaguaí e vão patrulhar as águas da chamada Amazônia Azul por todo o litoral brasileiro. A Marinha do Brasil é uma força que garante um dos pilares do Estado Democrático Brasileiro, que é a soberania nacional. O que realmente impulsiona o trabalho é o ânimo, a coragem, a fé nos homens e mulheres que farão desse sonho uma realidade. O jornalismo da Record teve acesso ao submarino Toneleiro dias antes da cerimônia. Apenas o estaleiro gera 60 mil empregos. Aqui também é desenvolvido o primeiro submarino nuclear brasileiro. Pouquíssimos países eles têm essa tecnologia a bordo do submarino e, por coincidência ou não, são somente os países que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Jornal da Record volta à 00:30 e você pode assistir as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe e logo depois de Reis tem Prova do Fazendeiro ao vivo. Quem vencer se livra da roça e ainda volta no comando da casa. É reta final, não perca a Fazenda. Boa noite. Excelente noite para você, até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.